Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Antes da gente começar, eu vou contar uma história triste para vocês. Na segunda-feira, eu e a professora Patrine fomos gravar o vídeo de vocês. E aí aconteceu um pequeno imprevisto. Assim que nós terminamos a gravação, eu fui retirar o celular do suporte e o meu celular pranchou no chão e veio a óbito. Ele está todo embalado assim porque eu levei ele para tentar arrumar, mas ele quebrou a placa-mãe, porque ele caiu de 1,80 m de altura. Para não atrasar mais o vídeo de vocês, eu resolvi gravar daqui de casa. Como é uma revisão, eu acho que não vai ter problema a gente fazer isso. Tudo bem? Só quis contar essa história triste para vocês para justificar o fato do vídeo estar indo atrasado. E aí a nossa revisão então será desta forma. Dito isso, eu vou falar para vocês que a lista de revisão, os exercícios de revisão serão postados logo na sequência. Tudo bem? Nós começamos a falar sobre o sistema imune, capítulo 4. Nós vamos fazer a revisão essa semana do capítulo 4 e do capítulo 6, que são os conteúdos da nossa prova. Tudo bem? Então, olha só. As vacinas e o sistema imune. O capítulo começa trazendo esse folder da campanha de vacinação. Como eu falei para vocês pela aula do Meeting, toda campanha de vacinação ela tem uma data específica para acontecer, mas a vacina ela pode acontecer fora dessa data. Isso aqui é só a campanha publicitária com enfoque para a população procurar os postos de saúde nessa época. Tá? Então essa daqui no caso é da febre amarela e ela traz as recomendações de quem deve ser vacinado, então as pessoas que são maiores de 9 meses, que ainda não tomaram vacina, contra a doença. A febre amarela é o tipo de vacina que nós tomamos uma vez na vida. Tomando uma vez nós ficamos imunizados para sempre. Quem não deve tomar vacina são pessoas que estejam amamentando, crianças menores de 6 meses, crianças menores de 9 meses, pessoas que estejam com um sistema imunológico debilitado, pessoas que tenham feito transplante, pessoas que tenham alergia ao ovo. Porque esse tipo de vacina ele é produzido no ovo. Porque o ovo é uma célula, gente. Então a gente utiliza toda a estrutura do ovo para fazer o vírus se replicar lá dentro. Tudo bem? É importante nós dizermos também que toda vacina, ela deve, para esses casos específicos, quando ela é recomendado não tomar, o médico deve ser consultado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fez transplante há muito tempo, então ela pode tomar a vacina. Às vezes a pessoa está tomando algum medicamento que inibe o uso da vacina. Então sempre na dúvida, consultar o médico, tudo bem? E aí ele traz relembrando a composição do sangue. O sangue faz parte do nosso tecido conjuntivo, estão lembrados disso? E aí ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue. O plasma ele vai conter água e substâncias dissolvidas nele, como vitaminas, sais minerais, hormônios, outros gases, resíduos nitrogenados para serem filtrados no rim. Então todas as substâncias são transportadas pelo sangue e elas são diluídas no plasma. E eu tenho os elementos celulares ou elementos figurados, que são as minhas células sanguíneas. Eu vou ter as hemácias, também chamadas de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. As hemácias, elas não possuem núcleo, são células anucleadas, e elas são responsáveis pelo transporte dos gases oxigênio e do gás carbônico. Então, a hemácia, ela possui uma proteína chamada hemoglobina, que se liga fortemente ao oxigênio e ao gás carbônico. Quando ela se liga ao oxigênio e ao gás carbônico, ela forma uma molécula instável. Então ela consegue pegar esse oxigênio e depositar esse oxigênio lá nas células e pegar o gás carbônico, levar o gás carbônico para o pulmão. Ela consegue fazer esse transporte. O problema é quando a molécula de oxigênio, como eu falei para vocês na aula do Meeting, ela se liga ao monóxido de carbono. Quando ela se liga ao monóxido de carbono, que é o CO, aí eu vou ter uma relação problemática, uma vez que ela vai formar uma molécula muito estável, ela não vai se desligar do monóxido de carbono, podendo levar a pessoa à asfixia, ok? As plaquetas, então, também são chamadas de trombócitos, elas são formadas por restos de células, então a minha medula óssea, ela vai pegar restos de hemácias, restos de leucócitos e vai formar essas plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue.
E os leucócitos, eles vão responder a um antígeno no nosso corpo. Então, sempre que eu tenho um agente infeccioso, um agente estranho, um micro-organismo estranho, os meus leucócitos, eles vão combater esse antígeno, produzindo anticorpos de sinalização e respondendo a essa sinalização com ataques, com células que vão atacar esses micro-organismos, defendendo assim o nosso organismo. Ok? Nós temos dois tipos de resposta imunológica. Nós temos a resposta inata ou natural, que ela é inespecífica, ou seja, ela não é específica para aquilo, e a adaptativa ou específica, que vai ser específica para o antígeno. A primeira, nós nascemos com ela, e a segunda, nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Tá? A segunda nós desenvolvemos, nós aprendemos ao longo da nossa vida. A resposta inata, por exemplo, está presente em respostas muito genéricas, como por exemplo a nossa pele. A nossa pele ela não tem a função, ela tem a função de revestir o nosso corpo. Ela é uma primeira barreira de impedir o contato de agentes externos de entrar no nosso corpo. As nossas salivas e as nossas lágrimas contém lisenzimas, que é uma enzima que destrói micro-organismos, mas ela é meio genérica, ela não tem uma ação específica. Tá? Os pelos do nosso nariz e o muco produzido pelo nosso sistema respiratório, eles auxiliam a evitar a entrada, a filtragem do ar e a entrada desses micro-organismos. As glândulas sebáceas e sudoríparas, elas vão auxiliar produzindo secreções como o sebo e suor, que também vão proteger vão proteger a nossa célula contra a entrada desses micro-organismos, tá bom? Já a resposta adaptativa é aquela que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. É a resposta celular, ou seja, a resposta que eu vou ter com o meu sistema nervoso. O que vai acontecer? O que está contando nessa história aqui? Ó? Eu tenho os linfócitos T, que são a resposta celular, e o linfócito B, que é a resposta humoral, ou seja, a produção de anticorpos. Então, eu vou liberar linfócitos B, que vão identificar o meu micro-organismo invasor. Ele vai liberar, ele vai produzir anticorpos, que são proteínas de reconhecimento, tá? Para esses agentes invasores. E os linfócitos T vão ser encarregados de destruir essa célula. Tá? Então, a resposta adaptativa, ela é adquirida, porque os anticorpos ele têm uma ação muito específica. Um anticorpo ele é específico para um antígeno. Então, uma vez que o sujeito entra em contato com esse antígeno, ele começa a produzir anticorpos. A quantidade de anticorpos que ele vai responder inicialmente é muito pequena e é bem demorada. A isso a gente chama de resposta primária. Então, a primeira vez que eu entro em contato com um antígeno, eu vou ter a minha resposta primária. Ela vai ser longa e eu não vou produzir uma grande quantidade de anticorpos. Isso vai favorecer a manifestação de determinadas doenças. Então, quando você entra em contato com o vírus da gripe, por exemplo, pela primeira vez, que você nunca viu aquele vírus, você vai manifestar a gripe, o resfriado. E aí você vai começar a produzir anticorpos contra esse resfriado. A segunda vez que você entrar em contato com esse vírus da gripe, o teu organismo, ele reconhece aquele organismo, ele sinaliza para as células dos linfócitos T, e aí começa uma alta produção, os meus linfócitos B começam com uma alta produção de anticorpos para sinalizar para os linfócitos T. Então, a minha resposta primária, ela está ligada a uma resposta pela primeira vez que eu entrei em contato com o antígeno. Ela é lenta e eu tenho uma baixa produção de anticorpos, o que muitas vezes faz com que eu manifeste a doença. Já a minha resposta secundária é a segunda ou terceira, quarta, é a segunda contato, um próximo contato que eu vou ter com aquele antígeno. A minha resposta ela vai ser imediata e ela vai ser muito grande, eu vou ter uma alta produção de anticorpos. Tá? Isso daqui a gente chama de memória imunológica. Porque nós temos células que conseguem armazenar esses anticorpos, que são os meus linfócitos B. Então, ao longo da nossa vida, esses linfócitos B, eles vão armazenar essas informações, eles vão manter esses anticorpos. E aí, quando ele precisa, ele produz bastante desses anticorpos e libera para sinalizar. Beleza? Com isso, a gente entra na função das vacinas. As vacinas, elas foram criadas a partir de micro-organismos patógenos, ou seja, micro-organismos que potencialmente podem causar doenças ao ser humano. Então, o que nós fazemos? Nós prevenimos de entrar em contato com um micro-organismo forte. Nós enfrentamos ele de forma atenuada, nós enfrentamos ele enfraquecido ou fragmentos dele.
Quando nós fazemos isso, quando eu coloco um micro-organismo atenuado dentro do meu corpo, o meu organismo ele vai reagir. Só que o meu organismo não sabe que é um micro-organismo enfraquecido. Ele vai reagir com tudo que ele tem. E aí ele vai começar a produção de anticorpos. Como aquele micro-organismo está enfraquecido, o meu corpo não vai manifestar o sintoma da doença. E aí, a próxima vez que eu entrar em contato com o micro-organismo normal, eu vou ter anticorpos. É assim que funcionam as vacinas. Então, as vacinas, elas proporcionam a criação de memória imunológica. As vacinas, elas proporcionam essa imunização do nosso corpo, beleza? Já o soro, ele é utilizado quando eu não tenho tempo para reagir a um antígeno, quando o antígeno ele é potencialmente tóxico demais para mim, ele é muito perigoso. Então, por exemplo, quando nós somos picados por cobras, aranhas, escorpiões, nós utilizamos o soro. Esse soro, eles são anticorpos prontos. Então, nós não vamos criar memória imunológica, porque não sou eu que estou produzindo esse anticorpo. É o anticorpo pronto que está sendo colocado. Então, a maior diferença entre soro e vacina é essa. O soro, ele não favorece o surgimento de memória imunológica. Por quê? O soro, ele já é o anticorpo pronto. A produção do soro, ela é feita a partir de um animal de grande porte que tenha resistência àquele antígeno. Então, por exemplo, nós utilizamos cavalos. Então, nós injetamos esse veneno diluído em cavalos, numa porção que não seja letal para ele, porque se for letal para o animal, nós não vamos conseguir extrair o soro. E aí esse animal vai produzir anticorpos contra aquele veneno. Nós extraímos o sangue do cavalo, centrifugamos e pegamos só os anticorpos. Então, do plasma dele, nós retiramos esse anticorpo para a produção do soro. Aí o Joãozinho foi lá, estava caminhando na mata e ele foi picado por uma cobra coral. O Joãozinho sabe que é uma cobra coral. Ele vai no posto de saúde e fala assim: eu fui picado por uma cobra coral. Eles vão aplicar um soro específico para a cobra coral. O Joãozinho estava caminhando pela mata. Foi picado por uma cobra e ele não viu que cobra era. Ele não soube identificar. Quando o Joãozinho chegou lá no hospital, ele falou: eu não sei que cobra era. Eles vão dar um soro universal. O soro universal, ele contém soro de várias cobras que tem na área. Lógico, não vou colocar no nosso soro universal aqui no Mato Grosso do Sul, eu não preciso colocar o soro da cascavel ilhoa, que só tem na Ilha da Queimada Grande. Então nós fazemos um estudo de quais cobras eu tenho no local, e aí a partir disso nós construímos nosso soro universal local. Beleza? Só comentar esse exercício aqui porque eu achei legal. O camundongo recebeu a injeção da proteína A e 4 semanas depois outra injeção de igual dose da proteína A, juntamente com a dose da proteína B. Aí ele pergunta qual aqui no gráfico, qual é qual. Então olha só, aqui ele teve um contato primário, teve uma resposta imunológica, tá vendo? Teve uma resposta imunológica que demorou aí 4 semanas para se desenvolver, bem dizer, demorou aí 2 semanas para se desenvolver e aí começou a redução dessa resposta imunológica nas outras 2 semanas, então ela foi bem lenta, tá? E uma produção baixa. E aí ele entrou em contato de novo com a proteína A. A proteína A, de novo, olha só, resposta secundária, a segunda vez que eu estou entrando em contato com a proteína A. Então, aqui eu tenho uma resposta secundária, e é a primeira vez que eu estou entrando em contato com a proteína B. Então, eu tenho uma resposta primária. O nosso sistema imunológico, ele funciona assim diariamente. A todo instante nós estamos entrando em contato com antígenos que nós nunca reconhecemos. E aí nós começamos a ter respostas primárias e futuramente respostas secundárias. Quando nós somos bebês, o nosso sistema imunológico ele ainda não está preparado. Nós não produzimos glóbulos brancos durante os nossos primeiros meses de vida. Tá? E aí nós recebemos todos esses anticorpos prontos da nossa mãe, pelo leite materno. Então a amamentação materna ela é muito importante para isso, para transferir para a criança anticorpos, uma vez que a mãe ela está próxima, no mesmo ambiente que o filho. Então todos os anticorpos que ela está produzindo é porque ela está recebendo estímulos do meio com aqueles antígenos. Se ela está recebendo esses estímulos, o bebê também está. Então ele recebendo os anticorpos prontos faz com que ele não manifeste as doenças. Tudo bem? Bem interessante isso, né? E a gente entra no capítulo 6, que fala de potencial terapêutico de células-tronco. Células-tronco são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer outro grupo de células. Células-tronco embrionárias se originam do blastocisto.
Tá? Então, olha só, eu vou formar o zigoto vai começar a se dividir, vai formar a mórula, depois da mórula ele vai formar o blastocisto. Aqui no blastocisto eu vou ter um grupo de células que são as minhas células troncos embrionárias. Essas células, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer grupo de células. Essas são as minhas células tronco totipotentes, ou seja, células capazes de se transformar em qualquer outro tipo de células. São essas células que vão dar origem ao corpo humano inteiro do sujeito. Essas células tronco embrionárias, elas sofrem uma primeira diferenciação, e aí elas vão se tornar células tronco. Aqui, depois do estágio de blastocisto, vão formar os folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Esses 3 folhetos embrionários, eles já sofreram uma diferenciação inicial e eles vão dar origem a partes determinadas do corpo. Essas são células pluripotentes. Elas ainda têm capacidade de se diferenciar, mas elas não se diferenciam tanto quanto as células totipotentes. E por fim, eu tenho as células multipotentes, que elas já são diferenciadas. Então, elas vão formar células específicas de um tecido. Por exemplo, as células na pele, nós temos células multipotentes na pele que dão origem a novas células da pele. Tá? Essas células, elas não têm um potencial de se transformar em outros tipos de células. Por isso, o potencial do uso de células multipotentes é bem mais baixo. Tá? Além de falar de células-tronco, o capítulo também traz para a gente relembrando aqui sobre uma célula eucarionte. Lembrando que a célula eucarionte é aquela célula que possui uma membrana nuclear, que vai compartimentalizar o seu material genético lá dentro. Na célula eucarionte, eu vou ter uma série de organelas responsáveis pela atividade celular, como por exemplo a mitocôndria. A mitocôndria, ela vai ser responsável pelo processo de respiração celular. Ela vai degradar o açúcar que nós recebemos, que nós ingerimos, na presença do gás oxigênio e produzir energia. Graças à mitocôndria que as nossas células têm energia para fazer tudo que nós fazemos, como nos movimentarmos nas contrações musculares, como pensarmos quando nós transmitimos impulsos nervosos, como fazer os espermatozoides se locomoverem e dar origem à fecundação. Então, as mitocôndrias são muito importantes. O complexo golgiense, ele vai ser uma organela que vai ser responsável por armazenar e secretar substâncias. Como assim? A célula ela produz uma série de substâncias, como vitaminas, a célula produz enzimas, e aí o complexo golgiense ele vai armazenar isso daí. E quando a célula precisa, ele libera. É como se fosse um estoque, uma despensa. Tá? Eu vou ter os centríolos, que vão auxiliar na divisão celular, que é aquele que nós falamos lá da mitose e da meiose. O retículo endoplasmático, que ele vai ser responsável pelo transporte interno de substâncias. Quando esse retículo está associado aos ribossomos, ele também vai produzir proteínas, já que a função dos ribossomos é produzir proteína. Os lisossomos vão ser responsáveis pela digestão intracelular. Então, todas as substâncias que entram dentro da célula são digeridas ali pelos lisossomos, uma vez que eles contêm enzimas que vão auxiliar nesse processo de quebra. Tá? E aí eu tenho a membrana revestindo tudo isso, a membrana plasmática, que tem a sua permeabilidade seletiva, a sua capacidade de deixar entrar ou sair substâncias, e o citoplasma, que vai ser um material meio gelatinoso, meio líquido, meio pastoso, aonde vai ser composto basicamente por água, e aí eu vou ter dissolvido nele gases, vou ter aminoácidos, vou ter carboidratos dissolvidos aí nesse citoplasma, tá? É o meio intracelular. Nós falamos também sobre a mitose e sobre a meiose. Para isso, eu vou dar uma geral aqui sobre as duas, mas eu recomendo que, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre elas, que você reveja o nosso vídeo que fala sobre mitose e meiose. A mitose é um processo de divisão celular na qual uma célula se divide e dá origem a duas células. Tá? Esse processo ele vai formar duas células idênticas. Ele acontece em todas as nossas células somáticas do corpo, ou seja, todas as células que compõem o nosso corpo e não produzem gametas. Então, todas as células somáticas do corpo fazem mitose. Presta atenção nisso, a mitose ela ocorre para aumento do número de células em um organismo, para crescimento de organismos, para regeneração do corpo e em organismos unicelulares para reprodução.
Nós, pluricelulares, fazemos para crescimento em número de células, aumento de tamanho e volume e regeneração. Organismos unicelulares usam a mitose para reprodução. Então, lembrem-se então que a mitose, uma célula dá origem a duas células idênticas. Tudo bem? Então, antes de iniciar a mitose, eu tenho a intérfase, que é um período na qual o meu material genético vai ser duplicado. Então, eu duplico as minhas cromatinas. Aí começa-se a mitose. Inicialmente, desmancha-se o núcleo, condensa-se as minhas cromátides. Então, isso marca a prófase. A metáfase é marcada pelas cromátides no equador da célula e os meus centríolos duplicados nos polos, formando as fibras do fuso. A minha anáfase ela é marcada pela separação das cromátides, sendo arrastadas aí pelas fibras do fuso para os polos das células. E a minha telófase é marcada pelo início da citocinese, então a divisão do citoplasma, e novamente vai se formar o núcleo e esses cromossomos eles vão se descondensar. Tudo bem? Então essa é a minha mitose. Já a meiose, ela vai acontecer quando uma célula dá origem a 4 células. Essas 4 células que são formadas são com metade do número de cromossomos da célula mãe. Ela acontece para formar os gametas. Então, a meiose acontece em todas as células gaméticas. A função da meiose é produzir os gametas. Tá? Lembrando que o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o ovócito. Ok? Então, a meiose, ela vão ser 2 divisões celulares consecutivas. Então, eu tenho processo de intérfase, duplicação do meu material genético, primeira divisão celular, meiose 1. Na meiose 1, vai acontecer o crossing over, que é a permuta, é a troca de material genético entre os cromossomos. Isso garante uma variabilidade genética muito grande. O crossing over é extremamente importante para variabilidade genética. Olha só, o crossing over, então, eu tenho aqui os homólogos que se alinham. Então, esse aqui é o meu cromossomo, por exemplo, o meu cromossomo 3 e o meu cromossomo 3 alinhados. Percebam que eles estão duplicados. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, esse é o crossing over, eles vão trocar uma parte do seu material genético. E aí, quando formar os gametas, vai formar um gameta que é todo azul, um gameta que é azul-vermelho, um gameta que é vermelho-azul e um gameta que é todo vermelho. Então, a partir de 2 cromossomos, um azul e um vermelho, eu formei 4 combinações possíveis. E isso aqui eu só fiz uma permuta, gente. Nós temos 46 cromossomos e ele pode fazer crossing over não só em um ponto, ele pode fazer em mais de um ponto. Então, essa ideia de variabilidade genética, ela só acontece graças ao crossing over que acontece na meiose. E aí, o restante da meiose se segue normal. Vai ter a divisão, degradação do núcleo, vai para as fibras do fuso são formadas, vai acontecer a anáfase 1, telófase 1, inicia a divisão novamente. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. A parte mais importante da meiose é a meiose 1. Mais especificamente na prófase 1, que é onde vai acontecer esse pareamento e esse crossing over, beleza? Então, para finalizar o nosso capítulo, potencial, a gente falou de célula-tronco, falou de célula, falou de meiose, mitose, mas e aí o potencial terapêutico? Onde eu posso usar células-tronco? Células-tronco são muito utilizadas, o estudo com células-tronco, ele possibilitará, eu falo no futuro, porque ele ainda é algo muito novo. O estudo com células-tronco, ele tende a possibilitar regeneração de tecidos que não se regeneram, como, por exemplo, o nosso tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado pelos neurônios e por células da glia. Os neurônios não se regeneram, as células da glia sim. Quando o neurônio é lesionado, ele não se regenera. E aí o uso de células-tronco pode possibilitar essa regeneração. Em casos de transplantes, então o uso de células-tronco pode, em vez de eu ter que transplantar um coração, por que eu não posso, a partir da célula-tronco, fazer um coração que seja compatível com aquele sujeito e eu possa fazer o transplante só do coração? Só que aí nós entramos em um problema muito grande de discussão da ética e de discussão de religiões, principalmente a religião. Por quê? Para se fazer o estudo de células-tronco, nós precisamos retirar essas células dos embriões.
então eu, de certa forma, estou interrompendo uma vida. Então, muito há de se debater ainda sobre o uso ou não de células-tronco. Por isso que eu digo que ainda é muito recente são esses estudos, tá? Mas os potenciais de recuperação dos sujeitos são quase ilimitados com o uso delas. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez eu peço desculpas pela revisão estar sendo feita aqui da minha casa e não gravada lá na escola. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso e segunda-feira estamos juntos lá no Meeting. Tudo bem? Qualquer dúvida pode me perguntar. Eu estou aqui por vocês. Saudades de todos. Um grande abraço e até a próxima.